Oi, turma, tô aqui ao vivo. Tudo bem com vocês? Olá, tudo bem com vocês? Saudade de todo mundo. Gente, é a segunda live da série das lives especiais que a Orin Garden está preparando agora para o Dia das Mães. A gente preparou assuntos interessantíssimos. Lúcia, você já tá aí. Deixa eu pôr a Lúcia aqui já. Ida, já chegou? Tá todo mundo me ouvindo bem? E a Orin também já tá aqui me ouvindo. Ei, Gabi! Tudo bom, Lúcia querida? Tudo bem com Tudo você? bem? Que prazer estar aqui dividindo essa live tão especial com você, uma pessoa que eu admiro muito. Foi uma iniciativa muito legal da Inhorin Garden. Estou muito feliz de estar aqui. Lúcia, a recíproca é verdadeira. Eu fico com o coração quentinho de te ouvir falar assim, porque eu tinha esse sonho de dividir uma live com você e a Iorin fez esse sonho se tornar realidade. Gente, a Lúcia, eu acho que dispensa comentários. Para quem não conhece a Lúcia tem um canal maravilhoso que é o Vida no Jardim, que ela ensina absolutamente tudo sobre plantas. A Lúcia além de ser uma figura que conhece tudo sobre jardim, é uma figura carinhosa, gostosa, fala de um jeito delícia de falar, que esse jeitinho que só ela tem de contar as coisas, né, Lúcia? E Ganhei meu preparou uma dia live, aqui. né? Preparou uma live super gostosa pra gente hoje. Você tá no seu jardim, eu tô no meu jardim, né, Lúcia? Conta Sim, um eu, pouco. eu tô na área que a gente tem frutas. A Vânia tá falando que o áudio tá legal. Vânia também tá aqui com a gente, que vai ser a sua próxima, né, entrevistada aí, que vai te ajudar nessa próxima live. A engenheira agrônoma Vânia Chartoni. Beijos pra Vânia, para todo mundo que tá entrando. Estou aqui no meu jardim, numa área que eu tenho tanto plantas frutíferas, que é o nosso tema de hoje, como também algumas ervas e temperos. E eu tô precisando de adubar, Gabi. Ai, que delícia, que delícia. Olha, eu queria falar, quem está entrando agora, quem está chegando por último, só para a gente se situar. É uma série que a Iorin Garden está fazendo de 4 lives agora no mês das mães. Então é um mês muito especial, porque é um mês que a gente repensa um pouco, né? A nossa relação com as nossas mães, a relação que a gente tem com os nossos filhos. Essa série chama Mulheres Feitas de Flores, que somos nós. A primeira live eu fiz sozinha. Quem não assistiu, tá aqui no canal da Iorin Garden. Eu falei sobre plantas que curam. Tá Hoje eu vou fantástica a falar. live da Gabi, gente. Vocês têm que ver. Quem Gostou? não viu, tem que ver. Ai, que delícia, Lúcia. Agora, hoje eu vou falar com a Lúcia sobre frutíferas. Semana que vem, é sempre sexta-feira ao meio-dia, vou falar com a Vânia Chassot sobre adubação saudável e sustentável. Então, a gente vai ser uma live muito bacana também. E na última sexta-feira do mês, eu vou falar com a Cláudia Miller e a gente vai falar sobre cuidados com as plantas no outono e no inverno. Então, são assuntos, gente, maravilhosos. Assim, a gente não pode perder uma. Quem perder, corre para assistir depois, que eu sei que meio-dia é difícil às vezes para algumas pessoas. Eu sei que tem muita gente, Lúcia, que fala que assiste a gente preparando o almoço ou coloca o Foi telefone do lado da Foi eu mesa. sexta-feira passada. Eu preparando almoço, Jura? almocei aqui na live com você, adorando, mandando corações. A gente quer corações aqui também. E hoje eu já almocei, Gabi. Ai, que delícia. Lúcia, eu queria te fazer uma pergunta assim, falando que a gente tá falando de Dia das Mães. Eu queria saber como é que foi, como é que a tua relação com a sua mãe e com os seus filhos e o que essa relação tem a ver com o seu jardim? Entendi o objetivo aqui, para não me, né, falar muito. Eu vivo no jardim. A sua, gente, a conexão da Lúcia para mim tá ruim. Tá ruim para vocês? Tá. Só para mim? Muito ruim. Mais alguém tá achando a conexão da Lúcia ruim? Eu vou tentar pedir para a Lúcia. Eu perdi a Lúcia. A Lúcia saiu, gente. A Lúcia não está mais conosco. Eu vou esperar para ela pedir para entrar.
enquanto isso, enquanto a Lúcia não está, eu vou contando a minha parte, depois eu atualizo a Lúcia dessas novidades. Eu ia pedir para a Lúcia contar um pouco como é que é a relação dela e da mãe dela e com os filhos em relação ao jardim, porque como essas lives foram preparadas justamente no mês das mães para a gente falar sobre essa relação, eu vou contar um pouco também da relação que eu tenho com a minha mãe. Eu, na verdade, comecei a gostar de jardim por causa da minha mãe. Minha mãe é apaixonada por jardim, sempre via minha mãe mexendo com o jardim em casa e ela está aqui do meu lado. Em algum momento da live vai ter uma participação da minha mãe. E eu tento fazer meus filhos gostarem de jardim. Quando eles eram menores, muita participação deles no meu jardim. Era uma coisa muito gostosa. Agora estão adolescentes. Eu vou ser bem honesta com vocês. Eles, ai, tá tudo lindo, mãe, que graça. Eles ficam muito felizes quando eu estou mexendo no jardim, me veem felizes. Mas agora adolescentes têm menos envolvimento. Deixa eu ver se a Lúcia já... Lúcia, pede para participar de novo. Pronto, pediu. Aqui. Ei, você, tua conexão tá ruim. Eu acho que a gente caiu, depois eu tentei entrar, não consegui. Eu saí do Wi-Fi aqui para ver se ajuda. Não sei se é aqui, se é aí. Não sei. Na verdade, eu perguntei, alguém me falou que a sua conexão estava meio ruim mesmo. Ok. O pessoal falou, fica no 4G. Eu estou fazendo no 4G hoje, que a minha conexão tá péssima também, Lúcia. Esses dias a internet não tá tão boa, né? Tá péssima, péssima. Mas eu vi que você segurou o pessoal aí, né? Vamos lá. Não, eu tava contando, eu falei, depois eu conto para você, só pra gente não perder a live, eu contei como é que é a minha relação com a minha mãe, com meus filhos, com o jardim, que a gente... Esse lugar onde eu tô, exatamente, Lúcia, é o lugar que eu mais fico, né? E é onde eu tô sentada na minha mesa que eu tenho fora de casa. Então é uma mesa que vezes é de refeição, vezes é de trabalho, porque às vezes eu não consigo ficar só na minha bancada de trabalho, eu uso essa mesa também de trabalho. Quando eu vejo, eu aproveito esse espaço inteiro e faço a maior zona aqui em casa. Essa que é a verdade, faço bagunça mesmo. Mas eu vivo no jardim e meus filhos acabam entrando, mas quem é minha companheira de verdade no jardim é minha mãe. E aí eu queria saber como é que é com você. Conheço um pouquinho da história sua, eu acho linda. E a minha vida também começou com a minha mãe. Da minha mãe começou com a mãe dela, que começou com a avó dela. Então, esse amor pelas plantas, minha mãe conta que quando ela era criança, ela ia na casa da avó dela. E minha mãe chama Rosinha e a avó dela falava, o avô dela chegava e falava, Rosa, busca uma rosa para ela. E minha bisavó ficava brava, mas ela deixava pegar. E ela tem essa coisa de planta, o jardim da minha mãe sempre tem flores, ela é uma das mulheres e flores aí. E é super interessante essa conexão dela. E acaba que passa pra gente, né? Eu fiz meu primeiro curso, Gabi, em 1992, sem saber o que era paisagismo, e me encontrei. Eu era uma adolescente, quase adulta aí, feliz na jardinagem, no paisagismo. Dou aula de jardinagem desde 95 e vivo no jardim mesmo, né? E isso aqui é uma conexão muito legal. O que aproximou muito eu com a minha mãe, porque todas as dúvidas que ela tem, todas as dúvidas que eu tenho, a gente recorre uma à outra. Então, ela é realmente minha grande companheira também nesse setor da jardinagem, nesse setor do amor pelas plantas. Mas eu tenho uma coisa do jardim, de viver no jardim aqui com os meus filhos, né? Tanto o Tiago, que é o meu mais velho, já participou de vídeos comigo, fez a poda de uma moreira, que foi muito legal. Na semana passada, a moreira que ele cultiva. Sarinha plantou os morangos que estão aqui atrás, ó. Foi muito legal. Ver esses morangos de perto, hein, Lúcia? Eu vou mostrar. O que ela plantou, a gente tinha 3 jardineirinhas aqui atrás com morangos. E aí as outras plantas estavam ficando feias e o morango cada vez mais bonito. Eu falei, acho que eu pra live com o pessoal da Inhorim e com a Gabi, eu vou encher de morangos. E Sara se entusiasmou e foi fazendo o plantio comigo.
Os dois de cima da esquerda são ela que plantou, tá uma delícia aí ver esse cultivo molhando, cuidando. E isso é muito legal. E é uma frutífera que a gente pode ter, inclusive, na varanda do apartamento, né? Eu Pois sei que é. muitos que estão nos assistindo, o pessoal o André e o Flávio da Amora Mini Jardins, eles moram num apartamento, é quase uma urban jungle lá de tantas plantas. Eles têm amoreira, eles têm morango, eles têm muita planta também frutífera. E é possível, eles podem conversar aqui com a gente e confirmar no chat que é possível cultivar frutíferas até em apartamento. E eles viram, eu falei numa live que era bom para dar a amora, o Thiago podou, eles podaram a amora deles todas lá. E é muito legal. É uma das práticas de cultivo que a gente tem, é o cultivo de poda, né? E acho que é importante a gente falar isso. Nem todo mundo tem, eu sei que você tem. Como eu tenho aqui no quintal, mudas arbóreas plantadas no chão, que é o melhor para a planta crescer, desenvolver. Mas eu faço questão de estar aqui, a minha cozinha está do lado de cá, pertinho, de sair à noite, poder colher, às vezes, alguma coisa para um tempero, poder colher alguma coisa perto da cozinha também. Então, eu tenho frutíferas em vaso, porque além de ter vários benefícios, que a gente vai falar daqui a pouquinho, elas têm aquela coisa do cultivo perto, né? O vaso se aproxima aí da gente, a gente ter esse vaso. E a gente tem que ter alguns cuidados, em vasos mais do que em canteiras. Ô, Lúcia, sabe que você falou de um assunto que eu separei várias perguntas, muitas perguntas eu recebi no Instagram de dúvidas, mas eu tentei reunir, porque eram tantas dúvidas que as pessoas têm, porque parece que quando a gente fala de frutífera, parece que o cultivo de frutífera parece que é uma coisa muito difícil. As pessoas acham que planta, as pessoas até acham, eu quero ter planta em casa, mas frutífera não é para mim, frutífera é muito difícil. Então, parece que a gente está falando de um outro bicho até, quando a gente está falando de frutífera, que é mais difícil ainda ter frutífera em casa. Então, eu queria desmistificar um pouco isso com você, da gente falar um pouco isso, porque eu percebi que várias das perguntas são: eu moro em apartamento, eu moro em espaço fechado, falta de espaço, eu não tenho espaço para ter frutífera. Então, eu estou unindo todas essas perguntas que cada um escreveu de um jeito e de uma forma... cada um... Mas, no fundo, a gente acaba englobando esse monte de perguntas, gente, e falando disso que a Lúcia já está falando. Muitas frutíferas a gente pode cultivar em vaso. Olha o fundo da Lúcia, a gente está enxergando ali. A Lúcia tem várias frutíferas em vaso. Na verdade, eu escolhi justamente como a gente combinou. A Lúcia está ali de fundo com frutíferas em vaso. Eu tô de fundo com a minha jabuticaba no chão. Seu fundo de tijolinho parece que a gente tá no mesmo quintal, no mesmo jardim. Eu adorei. Você com as suas... Eu tô aqui atrás dos produtos da Iorim. Eu tenho aqui uma horta que eu fiz, uma horta absolutamente orgânica com os produtos da Iorim. Depois eu vou mostrar para você. Também tô igual a você, tô com a mesma configuração, parece até combinado. Mas eu tenho um monte de vaso em frutífera e vou te contar por um outro motivo, que eu não sei se você tem aí esse problema. Nós que moramos em grandes cidades, eu vou falar de um problema. Parece que eu estou falando uma coisa, mas pode tocar. Muita gente começa a ficar receoso de plantar algumas árvores no chão, porque como a gente tem... uma vez que você plantou no chão, você nunca mais consegue tirar. Muito difícil. Tudo está mapeado. Lógico, Sim. Eu sou a maior defensora da gente ter o maior número de árvores plantadas no chão. Mas, às vezes, as pessoas falam, eu não sei muito bem se eu vou querer mudar alguma vez esse jardim. Mudar de casa. Não é? Eu não sei se eu vou querer pôr uma mesa, se eu vou querer... Eu não sei se eu vou querer... E aí, se eu coloquei uma árvore, eu tenho a prefeitura está de olho, ela não quer mais. Que uma vez que você plantou, você não consegue mais tirar. É muito difícil. O vaso é uma excelente opção para gente, engasguei. Quem quer ter frutífera em casa. Então, Lúcia, fala um pouco sobre o vaso na frutífera. A frutífera... Olha, eu tô engasgada hoje. A frutífera no vaso, para as pessoas saberem que é possível, gente. É super possível. Tem várias frutíferas que a gente pode cultivar, né? A gente já falaram até da jabuticabeira aqui, ó, o vlog do Alex falou. Mas é Sim. isso mesmo. A gente tem alguns benefícios do cultivo em vaso e do cultivo no chão. No cultivo no chão, a planta pode prosperar, crescer suas raízes, se desenvolver. A grande maioria das frutíferas são plantas arbustivas, arbóreas e precisam de ter um sistema de raiz bem desenvolvido. Então, o cultivo em vasos,
ele permite, às vezes, a gente mudar de casa, como você está citando, permite estar mais próximo, permite o cultivo em locais que não tem terreno, não tem solos, né, naturais, não tem profundidade de solo. E a gente pode cultivar praticamente tudo. Eu tinha uma ex-aluna minha que a mãe dela cultivava tudo, tudo. Carambola, tâmaras, muita coisa tamarindo, umas coisas diferentes assim. Eu tenho uma diferente aqui, que meu pai que me contou sobre essa frutífera, eu nem conhecia, e ela tá frutificando, a primeira fruta vai para ele, apesar do Dia das Mães aqui, a primeira fruta da minha grumichama vai para ele. E a gente tem uma coisa de cultivo em vasos, assim, tem que ter alguns cuidados, né? Então, o cultivo no vaso, você tem que ter uma adubação, como é que a gente vai até fazer a prática daqui a pouquinho, de você poder trazer o alimento para a planta, né? Porque no solo, uma vez que você planta, é igual uma árvore. Você não fica adubando a árvore da calçada da sua rua ou do seu jardim, todos 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses. Você, uma vez que plantou, ela preparou bem a terra, quem plantou, você deixa a árvore vai sozinha. No caso do meu quintal, praticamente eu só faço podas nas árvores frutíferas que eu tenho. Lá no quintal eu tenho jabuticabeira bem grandona, a jabuticabeira está com mais de 5 metros de altura, gigante. Eu tenho laranja serra d'água, limão Tahiti e limão aquele laranjinha, não sei se vocês conhecem, limão capeta, limão cravo. Na verdade, ele era uma laranja serra d'água, eu tinha 2. E aí, como é uma planta que a gente usa para fazer o enxerto, eu não percebi o broto nascendo e ele se transformou numa árvore. Eu amo esse limão, dá aquele gostinho de roça, de fazenda, e eu adoro. E ele funciona qualquer tipo de solo. Eu moro numa região, num condomínio fechado, próximo de Belo Horizonte. E aqui é uma região de montanha, meu solo é muito raso. E eu não tenho profundidade de terra. As plantas nossas não crescem muito. E quando crescem, precisam de ter um cuidado maior, sabe? E aí meu pezinho de laranja serra d'água é pequenininho, porque deve ter pegado um pedaço de pedra aí no fundo. Mas a minha jabuticabeira já conseguiu desenvolver bem. Agora, no vaso, eu também tenho jabuticabeira, essa que está aqui, ó, perto do morango, a gente vai ver de pertinho. Eu tenho uma que a gente usa muito, a planta como ornamental, que é a mini pitanga, que é uma planta brasileira, igual a jabuticabeira, que a nossa também é brasileira. Dá uma frutinha deliciosa. E ela tá com fruta, tá aqui com fruta, esperando a live para vocês verem a frutinha. Porque as frutas, né, elas vão de acordo com o clima. Aqui na minha região tá bem frio e a gente está entrando, né, dentro do inverno e primavera, entre outono e inverno, e normalmente não tem muitas frutas sendo carregadas no pé, né? Pelo menos aqui na minha região, as frutas parecem estar mais desenvolvendo na primavera, verão. E eu tenho, além da mini pitanga, a jabuticabeira, são as duas que estão próximas do lado de cá do meu jardinzinho de morangos. Eu tenho do lado de cá esse pezinho de laranja, é o mais velho que eu tenho em vasos. Eu já reinvasei, é uma técnica que a gente precisa de fazer em vaso. Já é a segunda vez que eu reinvasei. Eu fiz um plantio, passo a passo, eu mesmo no primeiro vaso, passei para um segundo, e ele já está no terceiro vaso aqui. Ele tem mais carinha de árvore, você vai ver. Eu vou fazer uma poda, porque o broto do cavalo, né, do enxerto, está nascendo. E se eu deixar, vai acontecer. Eu vou mostrar essa poda também, que eu acho que é importante. E eu vou virar um pouquinho aqui, ó, o telefone. Me falaram de romã, eu tenho uma pequenininha, é o pé menor. E naquele atrás, uma árvorezinha atrás, perto do portão ali, a gente tem em vasos também a tal da grumichama, que é parente das eugênias, parente da pitanga. E ela está frutificando pela primeira vez. Ano passado ela chegou da flor, uma coisa que a gente precisa de explicar muito para os nossos, né, quem está escutando a gente. É muito comum as pessoas que comprarem o meu pezinho de laranja, deu flor, mas não chegou. A florzinha abriu, começou a formar o frutinho e caiu. Quando são muito jovens, a planta ainda está na puberdade, né? A planta ainda está nos ensaios de reprodução. E às vezes isso é muito comum acontecer. As plantas enxertadas, elas têm um processo de acelerar o desenvolvimento, né? Então, um pezinho de laranja, a gente já compra ela carregadinha de laranja. Mas quando ela não é enxertada,
as florzinhas vão cair mesmo, é normal. E às vezes o primeiro ano inteiro após o plantio, seja em vasos ou no chão, é comum os primeiros frutinhos não se desenvolverem. A planta está na adolescência. Nós temos que esperar ela ficar jovem, adulta, para poder frutificar. E aí é mais 1 ou 2 anos. E o pessoal da Inhorim já está falando, a gente tem que fazer as adubações corretas, porque ela não tem solo para ela crescer, desenvolver e buscar seu alimento. Às vezes são espécies que não são nativas. A romã não é nativa, a laranjinha não é nativa, essa laranjinha quincã. As outras todas são nativas brasileiras, mas não são nativas desse tanto de pedra que eu moro aqui, nessa alto da montanha que eu moro. E elas precisam de ser alimentadas. E aí a gente vai precisar dar esse reforço. Ô, Mais Lúcia, uma dica. Quando a gente fala, você estava falando de frutífera em vaso, eu acho que a gente tem uma grande... às vezes as pessoas ficam pensando, puxa, uma planta que poderia estar sendo cultivada no chão, tem gente que tem um pouco de pena e fala, nossa, mas minha planta está sendo cultivada em vaso, pobrezinha, ela poderia estar muito maior se tivesse crescida no solo. A gente tem um pouco esse pensamento, mas tem uma outra coisa que é muito interessante, que você tocou e a Iorim falou aí, que eu acho, na verdade, uma grande vantagem. Você acabou de falar que você mora num lugar que é num terreno montanhoso, que o solo é meio difícil, que não é muito profundo. Quando a gente tem a possibilidade de cultivar uma planta em vaso, existe uma grande vantagem, porque a gente que decide o substrato que a gente vai dar para essa planta. Então, a gente não tem que fazer análise de solo, eu não tenho que ver se é rochoso, se é argiloso, se tá com pH ácido. Na verdade, sou eu que decido o solo que eu quero dar para minha planta. E quando eu digo solo, sou eu que decido o alimento que eu quero dar para minha planta. Então, eu acho que essa história do cultivo em vaso, para a pessoa que tem um pouco de pena, ela pode imaginar o seguinte, na verdade, eu estou dando uma nutrição premium quando eu estou também cultivando uma planta em vaso. Porque sou eu que decido. Você controla isso. Você tem o poder de controlar isso. É isso. Você controla. Então, na verdade, se a planta for mal, saiba que a culpa é toda sua. Porque é verdade. Porque você põe ela no vaso, você tem a obrigação de fornecer alimento. Você tem que pôr adubo. Se você não colocar adubo, a planta efetivamente não vai ficar bem. E aí a Lúcia falou num ponto que eu acho super importante que a gente tem que lembrar. A frutífera, gente, precisa mais de adubo. Porque se você pensar numa planta que tem folhagem, tudo bem, ela precisa de uma adubação constante, mas mais espaçada. Uma planta que produz, a gente está falando de produção, né? A gente vai se alimentar, né? Pois é. E aí vou falar para você. Fazer uma pergunta, jogar para você. Faz diferença a qualidade do adubo que eu coloco na qualidade do alimento que eu colho para comer em casa? Total, total. Porque se a adubação não for correta, a gente às vezes não vai ter um fruto desenvolvido. Às vezes você tem uma adubação que incentivou a planta a crescer, desenvolver muito rápido, mas aos poucos pode acontecer do fruto não estar saboroso, não estar doce. Então você, às vezes, eu consegui, olha o frutão que eu consegui. Nem sempre os maiores frutos são os mais saborosos. Então, o mais importante é dar o adubo correto. A gente tem os 3 principais, né? Nitrogênio, fósforo e potássio, que são os macronutrientes. E o fósforo e o potássio ajudam a floração e frutificação. Para a planta florescer e frutificar, que a gente tem que esperar, o fruto vem depois. A gente lembra da ciência, né? Tem gente que esquece essa ordem. Ela precisa de ter dado flor antes. A flor precisa de ter um agente polinizador para ser polinizada, para ser fecundada, para o fruto se gerar, né? E o fósforo e o potássio, principalmente o potássio, ele é importantíssimo para o desenvolvimento do fruto, para o sabor do fruto. Quando eu falo de potássio, gente, eu vou levantar um produto, porque a gente está muito mal acostumado, na verdade, porque a gente, quando procura... mal acostumado, não de mal acostumado, a gente normalmente parece que a gente já está bem servido. Na verdade, quando a Iorim lançou a linha Garden para o nosso mercado, o que aconteceu? A gente tem nas nossas mãos os produtos que grandes produtores agrícolas têm nas suas mãos já faz tempo, mas é uma linha super premium. Então, assim, é um super privilégio que agora, de repente, a gente tem nas nossas mãos essa linha Garden, que é muito diferente do que tem no mercado, né, Lúcia? Sim, porque de tudo que eu já vi, eu achei incrível os produtos da Iorim.
A Lúcia São está incríveis. usando. Eu já estou usando. Qual é a grande diferença que eu vou explicar basicamente para vocês e que a Lúcia vai ensinar como é que a gente coloca no jardim depois? A Iorim, como ela tem grandes produtores agrícolas usando esses fertilizantes, fertilizante e adubo é a mesma coisa, gente. É que a palavra correta é fertilizante e no dia a dia a gente acaba usando adubo, né? Como eles separam o fósforo, você pode utilizar fósforo separado, que o fósforo é muito importante para o desenvolvimento de raízes e brotos, e o potássio, que a Lúcia está falando, por isso que eu peguei o produto na minha mão, para ficar bem fixo na mente de vocês. Que é o K, né? Que é a letra K das fórmulas. Exatamente, que é o K. Lembra disso? Quando a gente fala NPK, é sempre o 10, 10, 10. Não é exatamente, não serve 10, 10, 10 para todo mundo. Quando a gente está falando de fruta, né, Lúcia? A gente tem que caprichar no potássio. Isso que a Lúcia falou é super importante, porque assim, o fruto, você faz uma semente melhor, você faz um fruto melhor e você adocica o fruto, gente. Então, quando a gente está falando de... E vou falar mais, tá? É orgânico. Não é que a gente... Não é, Lúcia? É orgânico. Isso é fundamental. Porque não é que a gente está falando que a gente tem um adubo na mão e a gente vai socar adubo na planta e a planta vai... ela vai ter um super crescimento. Isso que a Lúcia acabou de contar. Um super crescimento e a planta vai crescer, 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 crescer. Alguém até perguntou, e aí a planta cresce, esse monte de raiz cresce com um monte de adubação, o que acontece no vaso? Não, é outro tipo de coisa. É nutrição específica para semente. Formação do fruto. Para a formação do fruto e para o fruto ficar adocicado. Onde comprar, gente, atualmente está sendo vendido. A gente vai colocar tudo isso. Iorim, coloca aqui onde está sendo vendido, porque cada dia vai atualizando, porque a Iorim vai colocando em mais. Tem mais pontos de venda. Mas no site da Iorim está sendo vendido, tá? @Iorim Garden. Vocês perguntem lá, mas no site da Iorim já está sendo vendido, tá? Lúcia, continua, porque uma das perguntas que fizeram enquanto você estava falando era se você aduba demais, porque uma das pessoas nas plantas que estão cultivadas em vaso, enquanto estava falando, eu estava lendo as perguntas. O que acontece com as raízes enquanto a planta cresce demais? A raiz também cresce enlouquecidamente, a gente consegue manter ela em vaso? Como é que faz? Então, vai depender do produto que a gente está colocando e se tiver o fósforo alto junto com o potássio, ele vai incentivar a raiz também. Quase sempre tem um pouquinho de nitrogênio, de fósforo para ajudar a manter esses produtos que a gente usa para frutíferas, para floríferas também, mas o potássio ele vai favorecer muito o desenvolvimento do fruto. As raízes se desenvolvem também, só que uma coisa muito importante a gente pensar é que a gente tem que colocar e seguir as instruções dos rótulos. Os fabricantes nos ensinam isso. Eles mostram isso. Então, a Iorim está na caixa, a gente pega a caixa, a gente lê essa caixa, tem toda a dosagem, a quantidade que a gente deve colocar. Isso é muito importante a gente entender. E uma coisa muito importante da gente falar é que esses produtos são muito diferenciados, diferentes dos outros fertilizantes, que também são bons, é que ele não é solúvel em água. E isso é uma coisa que é diferente na Iorim. E é por isso que a Gabi está falando que ela já usa, que já está gostando. E eu falei que foi sensacional. Porque mesmo que eu errar na adubação, no caso da Iorim, nos produtos da Iorim, não vai queimar a raiz. Não vai desenvolver a planta de mais do que precisa. Porque o produto da Iorim, esse que a gente vai aplicar, ele é um produto que só vai ser dissolvido pela própria ação da planta. E aí que é uma coisa diferente. É interessante às vezes molhar após a adubação, após a nossa live eu vou molhar, eu quero fazer uma adubação, daqui a pouquinho eu vou sair sentada aqui, vocês vão me ver as plantas que eu tenho, a gente vai adubar. Mas a rega é muito mais para sentar, para distribuir o produto que a gente vai colocar. Porque ela não vai lavar, o produto se permanece por mais tempo, é um produto orgânico, tem selo de garantia de que é orgânico, isso que é fundamental, a gente quer ter uma vida saudável, a gente vai se alimentar disso daqui, né? Por mais que os fertilizantes industrializados ou quimicamente elaborados, eles se seguir a dosagem certa, você não está colocando agrotóxico para eles, mas às vezes eles aceleram muito o processo da planta e ela não desenvolve aquela formação do fruto. O produto orgânico que fica mais tempo na terra, ele favorece a planta no seu tempo, quando ela precisar absorver.
Isso eu acho super interessante. Isso é super interessante, Lúcia. O dia que eu fui conhecer a fábrica da Eu Iorim, não conheço, você teve o prazer de conhecer, né? Privilégio. Eu ia contar para vocês só o processo para a gente entender como é diferente uma adubação orgânica que a Lúcia está explicando. Os produtos que são orgânicos são o iorim, que é o fósforo, tá? Que a gente está falando fósforo, e o potássio, tá? Que são super importantes em várias fases das plantas. Então, a gente pode aplicar, fazer uma adubação, vou voltar com eles aqui, senão não aparece, regular na planta. Os dois produtos, tanto o iorim quanto o Ecosil, que são orgânicos, eles são cristais do potássio e cristais do fósforo. Por isso que eles ficam in natura, colocados no subsolo. As raízes, quando elas liberam os ácidos fracos dela no solo, quando elas estão precisando desses dois nutrientes, elas mandam essa notícia e elas captam do solo esse nutriente que está lá liberado. Então, se você erra na mão a quantidade que você colocou de iorim e de Ecosil, não tem problema nenhum. Então, além de você ter uma adubação orgânica, você tem uma adubação fácil, descomplicada. Sabe uma adubação para qualquer um? Porque às vezes parece assim, se eu vou ter um cultivo orgânico em casa, nossa, eu preciso ser super entendida, eu preciso fazer 1000 cursos. Não, é mais fácil. Já o H-Master que a gente tem aqui atrás, por causa do nitrogênio, a gente tem que prestar atenção, porque apesar de ele ter composto orgânico, ser um produto sustentável e maravilhoso, o nitrogênio queima as plantas. Então aí você tem que aplicar com mais cuidado. E você não pode encostar nem no caule, nem nas folhagens, né? Vai colocar Mas em volta. eu vou voltar para a gente falar no cultivo em vaso. A gente estava falando que é super importante a gente fazer essa adubação. E é uma adubação regular, não é, Lúcia? Que a gente tem que fazer? Cada planta, cada região, né, vai ter sua própria indicação. Mas às vezes, dependendo do vaso, do tamanho do vaso, a gente fala de 2 em 2 meses, 1 vez por mês, 3 em 3 meses, dependendo da quantidade de adubo que você vai colocar também, né? As indicações, às vezes, você para colocar um adubo, uma quantidade maior, um produto que fica mais tempo no solo, você pode passar mais essa adubação, né? E isso é muito importante. Eu falo que no mínimo, 3 ou 4 vezes por ano, você tem que adubar uma planta frutífera em vaso. Mas se você puder seguir as regras, né? Ou as indicações que os próprios rótulos ensinam, é muito melhor. Uma coisa que é interessante falar. O Rafael me contou, Lúcia, uma vez numa conversa que a gente teve num bate-papo super legal, que é um dos agrônomos da Iorim, ele me contou que se a gente mantém uma adubação regular das frutíferas, a gente consegue aumentar a produção das frutíferas. Claro, então, claro. A gente não só consegue melhorar a qualidade do fruto, né, do que a gente está colhendo, mas a gente consegue aumentar a produção sem estressar a planta. Porque se a gente está dando um alimento constante para ela, a gente está alimentando a planta, ela produz mais, ela está mais feliz. Ela é incentivada, né, Gabi? Ela é incentivada a produzir as flores, porque são as gemas dos caules que vai ter o clima influenciando, mas muito do que ela está recebendo na terra. Então, ela é incentivada a produzir mais flores. E, às vezes, uma jabuticabeira em vaso, a gente cultiva, eu indico muito a jabuticabeira híbrida, por ela produzir mais vezes. Ela tem ela produz mais, né, Lúcia? Produz. Na minha região, que eu tenho um frio mais intenso, né, eu estou numa região de altitude, eu estou a 1.500 metros de altura no nível do mar. É uma região mais fria, montanhosa. Ela é em torno de 2 a 3 vezes por ano. Eu já vi a mesma planta em regiões mais quentes, com terrenos mais livres, ela produzindo até 4, 5 vezes por ano. Muitas vezes, né? Até a minha não para de frutificar, que hora que eu podo, né? Ô, Gabi, você falou o negócio da raiz, completando o pessoal que estava perguntando sobre vai crescer demais. Eu sugiro que a cada 2 ou 3 anos também a gente faça o reenvasamento das plantas que estão em vaso. E uma coisa super interessante é ser proporcional vaso-planta. Então, a gente fala de 40 a 60 centímetros de tamanho esse vaso. É um tamanho bom para você ter uma muda aí bonita, com 1 metro e pouco de altura, né? Fica interessante, fica muito bonita e formada. Mas quanto maior o vaso, mais a planta vai crescer. Eu já vi jabuticabeiras em coberturas de apartamento com caixas grandes mesmo, largas, mais de 1 metro
largura e profundidade, com árvores de 3 metros. Né? Então, o que a gente fala, só para dar uma dica para quem está começando, quem quer se entusiasmar, buscar. Primeira coisa, qual que é? Para eu ter uma frutífera, seja em vaso ou no jardim, eu preciso que o local tenha sol. É importante ter sol, porque a grande maioria, eu não me recordo de alguma frutífera que dê frutos na meia sombra. Talvez alguma nativa da Mata Atlântica, tá? Mas, em geral, elas precisam de sol. 3, 4 horas de sol normalmente são suficientes para as plantas que estão em vaso. Ter uma rega regular. Você tem que regar a sua planta sempre que perceber que o solo está seco. Se eu molho demais ou molho de menos, essa planta, ela pode ter um estresse. E isso pode dificultar o incentivo à floração e frutificação. Se Lúcia, estiver em vaso... Só para não perder o ponto, para as frutíferas você indica esperar secar o solo da frutífera para regar de novo, ou você acha que tem que manter sempre úmido? Porque com cítrico, por exemplo, se você mantém o solo úmido, acaba dando bicho, né? Então, você tem que saber a espécie, claro. Né? Isso. Você tem que saber mais ou menos a espécie, o clima que você está trabalhando. Então, por exemplo, na minha região, onde não é um tão quente, o debut, solo demora mais a secar. Então, a gente tem que buscar se observar o solo. Eu gosto de esperar pelo menos a superfície da terra secar, mas com cuidado para não encharcar a terra. Mas vai ter planta que ama, jabuticabeira ama estar com solo encharcado. Então, a gente tem que fazer essa dosagem, levar essa consideração. Essa planta nativa de onde? Eu estou, por exemplo, tem gente aí de Natal, tem gente de Portugal aí falando com a gente, eu estou tão feliz. Natal é quente. E aí a rega é quase diária, às vezes é 2 vezes por dia. Então, a gente tem que levar em consideração o clima, a espécie que está sendo cultivada, a estação do ano, está na época de dormência. Vamos respeitar a planta, vamos dar um espaçamento, esperar realmente secar essa superfície do solo, enfiar o dedo na terra para perceber essa umidade. Isso é muito importante, tá? Parar, olha que tanta gente, eu acho no máximo. Observar, regar, gente. Eu não vou regar agora, porque se a gente molha no meio-dia, 1h da tarde, a gente perde muita água e essa água fica aquecida no solo. Então, a gente deve molhar no início da manhã ou no final da tarde. Época de frio, eu sempre indico, se você mora numa região que é fria, regar de manhã. Você rega de manhã, lava suas plantas, quebra a geada, quebra o fio da noite. Dependendo da planta, dá um banho nela. Se for planta tropical, elas amam. Se ela tem a folha pilosa, não gostam de água na folha. Então, são dicas que a gente tem que observar e ver. Se tiver em vaso, a cada 2 ou 3 anos, fazer o reenvasamento. E na hora do plantio, é muito legal você fazer drenagem no fundo, porque o excesso de água está aqui. Se chover, se tivesse chovido, se eu não tivesse feito a drenagem de água, poderia estar o quê? Encharcado minha terra. Então, dificulta muito, às vezes, a passagem da água. A água tem que ser regular. A planta, para receber essa adubação, para ela crescer suas raízes, tem que estar, além da terra, os elementos que estão dentro da terra, tem que estar também o ar e a água. Ora água. Na hora que a gente faz a análise física do solo, eles falam que 50% tem que ser esses poros que estão preenchidos com umidade, né? 25%. Irlanda presente. Gente, eu tô me sentindo. Você não sabe, Lúcia, você estava falando. Pernambuco. Tem gente de São Paulo, gente de Londrina. Tô adorando. Do Recife. Ó, vou te falar. Por isso que eu vou fazer uma observação. Dá pra gente colocar regra na regra, gente? Não. Lógico que não. Porque todo mundo... É uma pequena orientação para a pessoa não ficar perdida. Porque, assim, se eu coloco uma regra... Não, por favor, coloca uma bula. Dá para pôr uma regra. Fala. Observar. Observar. Tá ótima. Adorei. Essa regra é perfeito, gente. Que você tem que saber como que está secando o teu solo. Então, quando você tem... A jabuticabeira, sabe que gosta mais de regar? Tem que lembrar que se você é devagar e sempre que a jabuticabeira gosta. O limão não gosta de ficar com o pé úmido, porque ele vai dar bicho. Então, presta atenção. A Lúcia tá lá... Eu tô aqui com a minha mãe aqui do lado, eu lembro. Todo mundo que tá no alto, em Serra, minha mãe sempre pergunta para os produtores que ela tem em casa em São Bento também, que é no alto. E ela fala, como é que vai essa planta no alto? As frutíferas lá também ficam com o pé úmido e demora o sol para ir embora.
Gente, isso que a Lúcia falou é sempre melhor regar de manhã. Então, você já, metade dos seus problemas já acabaram se você regar de manhã, porque você tem o resto do dia para evaporar, né, Lúcia? Mas Sim. regra, observar, adorei. Mas aí você observar. mora lá em Recife, lá em Natal, como o pessoal tá aí falando, e é de tarde, passou um calorzão, a planta tá murcha. Você não vai regar? Claro que vai. Então você reparte essa parte. Então é por isso que é importante. A única regra é você observar. A planta nos fala da maneira dela que ela está precisando de água. A planta nos fala da maneira dela que ela está precisando de luz também. Quando ela fica com fototropismo todo direcionado para um lado, é sinal que você está dando menos luz do que ela precisa. Então, vamos chegar lá perto para a janela, vamos tentar colocar numa varanda para que essa planta receba mais luz. A planta se alimenta dos sais da terra, mas ela se alimenta também da luz, né? Quer dizer, na verdade, a luz é um incentivador para a planta fazer a fotossíntese e produzir seu próprio alimento, que é parte da sua alimentação, que é a glicose, né? Que ela vai produzir. E ela precisa estar num local arejado. As frutíferas, eu acho isso muito legal. Esse meu jardinzinho aqui, as jardineirinhas são afastadas porque eu vou comer o que está ali. Então, eu tenho que ter ar e sol em volta da planta, né? Então, no caso das frutíferas, quanto mais sol ela receber de todos os lados, mais fruta ela vai dar. Então, se eu tenho vários vasos, eu fico brincando com afastamento, planta mais alta com planta mais baixa, para que uma não sobreponha a sombra na outra. Então, isso é importante a gente observar. Se eu tenho mais áreas para a planta receber sol, mais vezes a gema no caule vai ser incentivada a florescer e frutificar. Então, perfeito. Os meninos da Amora Jardim estão falando também estilamento nessa parte da planta que vai. Frutífera também faz isso. Se eu virar, como a gente tem um muro atrás, se eu virar o meu vaso, vocês percebem que a planta está de costas, ela está virada para frente, porque para trás tem sombra. Então, ela faz essa busca por luminosidade também. Então, ó, resumindo o que a Lu falou, assim, a gente tem alguns elementos que a gente precisa prestar muita atenção quando a gente vai cultivar frutíferas. O sol é um elemento fundamental, porque sem sol não tem frutífera, o primeiro. A gente tem que lembrar que as plantas precisam de ar, porque muita gente às vezes esquece disso, e ar não só na parte de cima, como na parte de baixo também do solo. O solo tem que estar aerado também. E a gente precisa prestar atenção na água, porque é a rega que a gente vai escolher. Não só o horário, como a quantidade de água que a gente vai dar para essa planta, de acordo com as milhares de cidades que a gente está vendo o pessoal seguindo aqui, que cidade que você, que região, que clima que você tem. E a quarta coisa que é mais importante para a gente, a quarta coisa é que a gente vai fazer agora. Então vamos correr, porque senão não vai dar tempo. Eu quero que você vá para lá, eu quero que a Lúcia mostre as plantas para você fazer a nutrição. Eu vou tirar o telefone aqui do tripé, vocês vão passear comigo. Tomara que eu tô com 4G, agora tá tranquilo. Eu vou abrir a regra aqui. Eu vou virar a câmera. Tá, e eu vou ficar aqui com as regrinhas de quanto que a gente tem. Gente, as embalagens da Iorim, quando a gente vai fazer adubação, são muito fáceis. Eu vou mostrar para vocês aqui de perto, para vocês olharem. Ela tá dividida em plantio e manutenção. Então, a Lúcia agora, você vai fazer manutenção, né, Lu? Vou. As minhas estão precisando. Eu tô com uma ali que já deixei mais ou menos ajeitado para mostrar a poda, para mostrar a terrinha compactada que a gente tem que fazer, que é meu pezinho de laranjinha, meu vaso mais velho, ele tá carente de cuidados. Essa primeira aqui, Gabi, eu tô do lado da minha horta mesmo, ó. E essa primeira aqui é a minha mini pitanga, que eu chamo, né? E como eu falei para vocês, alguns frutinhos até secos, mas ela com fruto. Isso aqui é muito gostosinho, criança adora colher, comer, né? É um vaso que é uma planta arbustiva, como eu falei para vocês, a gente tem muitas frutíferas que são arbustivas. Ela no chão, ela chega em torno aí de 1,20 m, 1,20 m de altura. A minha tá grandinha, tá formando esse vaso. Tá até difícil fazer adubação nela, por isso que eu nem vou fazer adubação, porque eu tenho que trabalhar ali com uma mão só vai ser difícil. Nessa outra aqui, a minha jabuticabeira, ela perde um pouco as folhas nessa época por causa do frio da minha região, mas a gente, tá vendo? Ela não deixa de dar fruto. Eu não sei se vocês conseguem ver o micro jabuticabinha aqui. Dá para ver, essa pequenininha. Isso. Essa daqui, então, é a sabará, que é essa de folha um pouco mais larga, frutinho adocicado também. E essa, ela tá nessa proporção que eu falo, 1/3. Não sei se eu cheguei a falar. Eu gosto de
posicionar as frutas, o recipiente ter pelo menos 1/3. Então, o vaso ter 1/3 do tamanho da planta. Isso Só é para mostrar importante. o tamanho dela, olha. O vaso ter 1/3 do tamanho da planta. Eu apoio aqui, ó. Então, nós estamos falando de fruta, mas aqui eu tenho a sálvia, eu tenho tomilho, eu tenho hortelã variegata, eu tenho outras plantas, manjericão, tudo misturado. Eu tenho gerânio, que era da minha sogra, que está aqui enfeitando o nosso cantinho. Flor e fruto nesse canto. Esse é meu segundo vaso grande que eu tenho. Os pezinhos de morango de Sara. Essa jardineirinha, ela que plantou. Falou do cuidado de pôr a palhinha. Eu acho isso tão fofo, porque o moranguinho encostando na terra, às vezes na hora que a gente vai colher, a parte de baixo já está apodrecida. E nesse caso, com a palhinha, Lúcia. ela vai ficar... Ela falou, tem que colocar a palhinha para o moranguinho se apoiar na terra. Cadê? Aqui, Gabi, olha. Que amor, que amor. Tá lindo, né? A florzinha é tão delicada. Essa gente, e essa Lúcia, Sarinha já plantou. Você pode ter morango. Gente, todo mundo pode ter morango. Basta ter sol, gente. Que você pode ter Olha morango. o tamanho da jardineira, Gabi. Olha o tamanho. Eu sou pequena, minha mão é pequena. E a jardineira é pequenininha, daquelas mais tradicionais que a gente tem. E essa daqui, ó, essa Sara plantou. Sarinha tem 7 anos, tá, gente? Quem não se aplicou a plantar, depois pode ir lá no IGTV. Foi o último GTV que a gente fez no Vida no Jardim, aqui no Instagram, para ver ela pequenininha plantando. Agora, esse pezinho de morango já estava aqui. Então, mostra aqui, a jardineirinha até velha, ó. Mostra que funciona mesmo em vasos pequenos, já que é uma frutífera rasteira, né? Tem o pimentinha, que de certa forma é fruta também, né? Tá linda essa pimentinha biquinho. Essa daqui que a gente vai brincar daqui a pouquinho, eu vou arredar até a pedrinha. Eu esqueci de fazer isso, era para ter feito, mas eu fui fazer o almoço para as crianças, acabei esquecendo. E esse aqui que é o broto ladrão, olha. Não sei se vocês conseguem ver, Gabi me responde. Aqui é o ponto do enxerto. E as frutíferas, eu tô vendo bem. Tá dando para ver tipo citros, elas são muito usadas, não só as de vaso, mas também as frutíferas que são plantadas, elas são enxertadas. Então, a gente põe aqui uma planta mais resistente. Muitas vezes, essa planta que eu falei, essa daqui, ó, que está com a folha, que é a planta daquele limão cravo, que é muito gostoso, ela, se eu deixar, ela vai vingar mais. Eu já fiz até um corte aqui, ó. Mas eu deixei esse ramo para a gente podar junto. Esse outro broto já é da minha. E ela tá carente. Quando a planta fica assim, ó. Eu tô falando para você que ela tá precisando de cuidado. Esses musgos é normal para mostrar a planta que já tá mais antiga, né? Minha aqui. Mas essa folha pintada amarelada é sinal de falta de nutriente. E é por isso que eu falei que eu precisava de cuidados. E essa planta tá assim, pelo amor de Deus, chega a live rápido para você cuidar de mim. Ô, Lu, você quer cola da quantidade? Me fala que eu te ajudo. Eu tô aqui de mãos atadas, tô querendo enfiar a mão dentro do seu jardim para eu poder ajudar você. Eu tô conversando com você, adiantando o meu problema, que a gente vai podar. Apesar desse produto que a gente usa não fazer mal, eu tô afastando a pedrinha para não ter que colocar produto só aqui, tá? Nossa. Já eu quero sim. Só vou mostrar o restinho das frutíferas. Eu quero mostrar a frutinha do meu pai aqui também. Um pezinho de romã. Esse foi o último que eu fiz. É comum esses matinhos nascerem. A gente tem que arrancar isso, tá? Não que ele vai fazer mal, porque o tamanho da planta, o tamanho do vaso, pro tamanho desse matinho, as raízes dele não vai concorrer. Mas às vezes o acabamento, que é a pedrinha, fica feio. Então a gente tem que fazer essa remoção, essa retirada, principalmente se eu quero mostrar outro tipo de forração. Mas eu poderia estar plantando numa árvore frutífera, como a gente tem aqui esse meu pomar, às vezes um orégano baixinho, ou mesmo um tomilho, ficam lindos, né? Uma forma de forração. Né? O próprio moranguinho. Sim, como eles vão ocupar pouco tempo, as raízes que vão estar aqui embaixo não vão ter problema. E essa daqui que a Gru me chama. Olha que folha linda, Gabi. Olha a folha nova dela. E aqui, ó, vai formar um frutinho meio preto, depois avermelhado, meio preto. E esse é o primeiro fruto. Eu não sei se eu tenho 2 aqui, eu já tinha visto o outro. Mas eu tô aqui, ó, segurando, pelo amor de Deus, passarinhos não comam. Parei de pôr até comidinha de passarinho aqui para levar pro meu pai.
pelo menos deliciar dessa frutinha que ele me indicou. Eu deixei ela nessa forma mais arbustiva, mas é uma planta que é tipo uma pitanguinha. Grume chama, quem não conhece, uma planta não comum de ter em vaso. Quais são as principais? A jabuticaba, a pitanga, romã, acerola, mais o que, Gabi? Os citros, limão, laranjinha limão. com cana. Eu tenho um jiqueri aqui também, mas ele tá no chão, ó. Tá lindo? Nunca deu fruto, tá? Eu O meu tenho, já tá sabe, grande na terra. eu tenho pêssego em vaso que dá. Eu tenho, sabe o que que eu tenho? Mexerica. Lá do outro lado, eu tenho oliveira. Oliveira, gente. A tua oliveira dá? Porque as da minha mãe dão. Dá, Si. dá. A minha é nova ainda, mas já vi brotando. E eu tenho também, além da oliveira, eu tenho araçá, que é tipo uma goiabinha, né? Araçá, uma gracinha. E eu tenho acerola também, mas elas estão em outros lugares. Aqui nesse meu canto, eu tenho essas frutíferas que vocês viram. Ô, Gabi, vai me eu dar. Tenho cajá, eu tenho cajá mirim. Vou chegar aqui na minha... Vou chegar aqui na minha planta. Tá. Eu tô com ferramenta. Enquanto você vai fazer a sua adubação... Primeira coisa, só vou fazer a poda aqui, Gabi, olha. Retirando na boa. base, tá? Retirando, porque essa, se eu deixar, ela vai ramificar a planta do cavalo lá de baixo. E pode, às vezes, atrofiar essa parte que eu já tenho tão formadinha. Olha, minha copa se mistura um pouquinho, mas olha, é o verde mais claro. Ela já tá bem formada, né? Eu não quero perder a copinha de arvoreta. Pode ir falando, Gabi. Eu vou agora escarificar. Tá, então agora você... Quando a gente vai fazer a aplicação, gente, é super importante. Quando você vai fazer a aplicação de adubo no plantio, você incorpora o adubo no seu substrato, mistura tudo e faz o seu plantio. Como a Lúcia está fazendo agora uma manutenção, o que ela está fazendo? Ela está removendo, é isso que ela está fazendo agora com o garfo dela, removendo um pouco a parte da terra de cima para colocar esse adubo no substrato. E aí, depois a planta absorver melhor o adubo que ela vai colocar. Então, isso é em manutenção, tá, gente? E a gente vai colocar esse Ecocil, né? Isso, vamos colocar o Ecocil. Vamos colocar os 3, que aí a gente faz. Enquanto, Luz, mami, aparece aqui que enquanto a Lúcia vai fazer no vaso dela, aqui atrás de mim, ó, tem minha mãe apareceu. Mami. Ei! Ei, mãe apareceu, Lu. Ela vai fazer a adubação da minha jabuticabeira aqui atrás, que a minha tá no solo. Então, eu já vou fazer ao mesmo tempo uma adubação de uma planta no vaso e uma no solo. Então, peraí, eu vou antes da indicação Você da tá Lúcia, abusando da sua mãe, né, Gabi? Eu uso e abuso da minha mãe, Lúcia. Mas ela adora, né? Em qualquer setor. Você que ela tá falou que eu não entendi? usando a mesma mão e eu tô usando outras mãos. Ó, Tá Lu, vendo? a gente vai fazer. Você quer fazer uma adubação absolutamente orgânica ou não? Você quer só usar Eu queria, Gabi, nesse caso aqui eu queria. Para essa principal. Quer dizer, não sei. O que vocês acham, pessoal da Inhorim? Você acha que convém colocar? Olha só, parece que ela tá com Vamos fazer absolutamente orgânica para a gente fazer um teste, depois vamos da sua árvore. A gente faz só com Inhorim e Ecocil, então. E eu só não tô com xícara, mas dá para medir um pouquinho aqui nas colheres. Aqui eu vou fazendo mais ou menos a proporção. Tá. Então, na verdade, quando a gente vai fazer a adubação com Inhorim e Ecocil, é importante você colocar no substrato rico em matéria orgânica, que significa que tem esterco, algum substrato com humus de minhoca, algum substrato rico em matéria orgânica, tá? Então, aí você aplica o Inhorim e o Ecocil. E aí você vai colocar em vaso, tá? Na manutenção. Você vai colocar de 2 a 3 xícaras de Inhorim, tá? É bastante. E vai colocar de 4 a 8 xícaras de Ecocil, tá? Por vaso. Como o teu vaso não é muito grande, Lu, eu colocaria 2 xícaras de Inhorim e 4 xícaras de Ecocil. Já minha mãe vai adubar, vai colocar xícara, pega uma xícara mesmo. Você vai adubar... é esse aqui, né, Gabi? Exato, o verdinho. Ok. Que é o rico em fósforo, tá? Que é muito importante para o crescimento das raízes e para o desenvolvimento de brotos novos, tá? Que é super importante, a planta fica bem cheinha.
Minha mãe vai para o solo lá na minha jabuticabeira, tá precisando de adubação, tá fazendo 3 meses que eu adubei já, que é de 3 em 3 meses que a gente faz a adubação. Você vai colocar de 3 a 4 xícaras do iorim. Se vocês tiverem dúvida, gente, eu vou mostrar para vocês. Mami, já vou falar para você, ó. Quando você abre o saco, tirou do saco, o iorim é mais escuro e o Ecosil é mais claro, porque o fósforo eu só abri o potássio é Ecosil. mais clarinho, tá? Eu só abri o Ecosil, vou abrir o iorim agora. Tá. Então, mãe, você vai de 3 mesmo. xícaras, você vai de 3 a 4 xícaras de planta, como ela tá enorme, espalha. 3 a 4 xícaras de chá de iorim e 6 a 12 xícaras de Ecosil. Ô, Gabi, pode ter gente falando assim, mas não é muito. Aí a gente volta explicando. Tá vendo? A cor é diferente, ó. Se fosse um outro adubo sintetizado, sim, seria muito. Mas como é esse adubo que é tão especial, essa quantidade a gente pode ser bem generosos mesmo, porque a planta não vai absorver tudo de uma vez. E a gente vai ver vestígio desse adubo por mais tempo. Estou colocando, então, o dobro do Ecosil, eu coloquei o dobro do que é esse, tá? Exatamente. Só se a gente for lembrar, quando a gente faz a adubação usando os 3 produtos da Iorim, aqui a gente está fazendo uma adubação absolutamente orgânica, a gente está usando o Iorim e o Ecosil. Lembra que a gente sempre coloca mais Ecosil do que Iorim, para a gente lembrar, tá? Sempre mais é quase o dobro, né, Gabi? Oi? É quase o dobro. Eu vou colocar até mais um pouquinho. Quase o dobro. Quase o dobro. Se você, como a gente não tem problema de errar na mão, porque com esses 2 produtos, se você quiser fazer essa conta na tua cabeça que é o dobro, não tem problema nenhum, Lu. Tá. Ó, eu queria ter chegado mais, eu vou voltar, eu já fiz aperto, vou voltar até a pedrinha pra cá e eu vou adubar um pouquinho na beirada também. Tá. E olha, eu prometo... Minha mãe fez uma observação aqui, Lu, que é importante. Ela tá falando, eu tenho que jogar longe. É uma observação importante para quando a gente está fazendo em vaso, que nem a Lúcia, a gente aduba o substrato do vaso. Quando eu tô adubando a minha planta grande aqui, a minha jabuticabeira, eu tenho que imaginar a projeção da copa, imaginar onde estão essas raízes. Então, a gente tem que adubar aonde estão as raízes mais longe. Não é perto do caule. Porque muita gente aduba perto do caule, tá errado. A gente tem que adubar mais longe, tá? É porque a ponta da raiz que absorve o nutriente, né, Gabi? Isso. As raízes que ficam perto do caule são raízes de fixação, né, Lu? E aí a gente... É outra função. Ó, eu vou adubar agora essa parte, fazendo mais ou menos essa proporção. Tá. E olha, um jeito bem bom de você esparramar, porque a minha mãe tá fazendo, eu gosto de falar isso do que a gente... Você pode salpicar, mãe. Salpica. Pega isso como se estivesse fazendo com... Pode ser com colher? Pode ser com colher. Eu tô fazendo com uma colher de cozinha, ó. Boa. Ó, manda ver. Salpica como se estivesse salpicando, sei lá, um queijo ralado, assim, ó. Vai jogando. Acabei de colocar o Ecosil. Agora eu vou colocar o Iorim, que ele tem uma coloração um pouquinho mais escura. E eu vou colocar metade da quantidade que eu coloquei. Vem uma coisa que dá pra ver, mãe, você tá longe aqui, eu tô falando. Vai pra mais pra lá um pouco, só pra gente ver você adubando. Ô, Gabi, eu prometo pra todo mundo que tá me seguindo aqui, que tá nos conversando com a gente, que segue a gente, que eu posto foto como marca a live hoje, 12 de maio. Vamos ver como é que vai acontecer com a planta, o que vai acontecer, as novas folhas, o que vai acontecer com ela daqui os próximos dias, né? Os próximos meses, pra gente... Vou postar lá no Instagram do Vida no Jardim e marco a Iorim. E marco você, Gabi. Eu quero ver, eu quero acompanhar o crescimento da sua plantinha e o desenvolvimento. Vocês estão fazendo ela aqui comigo. Eu vou, depois que a nossa live fechar, eu vou fazer em todo. Eu só não vou mexer na grumichama porque eu tô com medo daquele frutinho cair, mas vou mexer nesse tirando o mato, vou mexer na jabuticabeirinha, vou mexer nos outros vasos também, todos que eu tenho aqui. Tá. Gente, a live tá prestes a acabar, Lu. Eu vou... Já? Já, amor.
já, passa voando. Quando a gente fala de coisa que a Ah, gente não, gosta, gente. acaba. A adubação, quando a gente está fazendo adubação orgânica com iorim e com Ecosil, o ideal é que a gente repita essa adubação a cada 3 meses, tá? Nessa quantidade que a gente está falando. Mesmo em tá? vaso, né, Gabi? Mesmo em vaso, a gente repete a cada 3 meses, tá? Não precisa Assim, de as ser suas todo mês. dúvidas vão ficar felizes sempre. Qualquer dúvida que vocês tenham, coloquem aqui no Insta da @ioringarden, da Lúcia, do meu, o que vocês quiserem, que a gente... Eu sei que tem dúvidas incríveis, a gente precisava fazer umas 10 lives para a gente poder resolver todas as dúvidas, né? Mas eu acho que foi um belo de um início, Lu, e eu amei estar com você, juro. Eu Você também, vai postar Gabi. fotos desse, você vai postar fotos desse jardim Vou para a postar. gente acompanhar o andamento de um jardim com uma adubação totalmente orgânica, tá, Lu? Vou postar, eu prometo aí que eu posto. Marco você, marco a Inhorim também. Eu agradeço muito o convite, que seja o primeiro de muitos, que as próximas lives sejam tão gostosas como essas 2 primeiras. Adorei estar aqui, me senti em casa. E eu acho que vocês gostaram também de ver que até as minhas plantas estão carentes, né? Quer dizer, até a gente precisa de cuidado, né? Porque eu sou paisagista, que eu tenho um jardim maravilhoso. Vocês viram a manchinha na folha, vocês viram a folhinha que nasce, o matinho na planta, é a vida real, tá? E é muito importante a gente ter esse cuidado, manter as plantas adubadas, manter as plantas irrigadas, com boa insolação, para você garantir um alimento saboroso, gostoso. E, gente, é diferente. A fruta que você colhe, ela tem um amor, ela é diferente para a fruta que você compra. Você tem certeza da adubação que foi colocada. Você não precisa nem de lavar. Às vezes é só uma aguinha para tirar uma poeirinha que está na fruta. Às vezes eu ensino a Sara a colher da horta e comer, né? Então, é muito gostoso. É um prazer incrível poder desfrutar das frutas que a gente cultiva e estar aqui falando com você, que é uma flor no jardim também, sua mãe presente, que linda. Adoro as duas. Obrigada, Inhorim, pelo convite. Tchau. Um beijo no A coração. última coisa que eu tenho certeza que você concorda comigo. Gente, quem cuida do jardim, pode ter certeza que o jardim cuida de você, gente. O tempo o maior inteiro. presente que a gente tem é que quando a gente está cuidando do jardim, ele também está cuidando da gente, não é, Lu? E é com as mãos na terra que a gente se desestressa. É com as mãos na terra que a gente se renova todos os dias. Gente, um beijo enorme para todo mundo. Dri, querida, eu vi você aí o tempo inteiro. Um beijo enorme para você. Ela tá quase tendo neném, né? Tchau, tchau, tchau. Beijos. Ótimo fazer live com essa menina.